versículo 17. Vou ler dois textos para você escolher de qual dos dois grupos você vai fazer parte. Lucas capítulo 18, versículo de número 17. É escrito assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber de Deus como menino, não entrará nele. E perguntou o certo príncipe, dizendo: bom mestre, fazer para herdar a vida eterna? E disse-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém há bom só que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando ouviu isso, Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Diga assim: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E Jesus, vendo que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. No capítulo 19, nós vamos ver um outro homem rico também. Só para você, se é o primeiro, diga se o primeiro. E o que nós vamos ver aqui agora é o segundo, Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, detalhe, as histórias estão uma do lado da outra, porque quando acaba o 18, começa o 19. Então não tem, a Bíblia quando foi escrita não tinha capítulos. Quem pôs os capítulos foram homens depois para facilitar, para encontrar os textos. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus ele arquitetou pelo Espírito Santo que essas duas histórias ficassem uma depois da outra. Ali aquela história eu não terminei de ler ela toda, a outra, mas aqui 18, 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico. Você lembra que o primeiro homem também era rico? Quem lembra, diga amém. Então os dois eram ricos. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E vendo isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede. Olha aí, ele queria ver Jesus, mas Jesus decidiu ser hóspede de um homem pecador, no caso Zaqueu. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Diga assim: hoje veio salvação a esta casa. Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti por todo o bem que o Senhor nos tem feito, por toda a misericórdia que o Senhor tem usado para conosco, porque sabemos que a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia, eles estão continuamente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, por causa da Tua misericórdia, e que não somos consumidos, e é por causa da Tua graça que temos recebido grandiosas e preciosas promessas, nenhuma delas por merecimento próprio, mas todas elas por causa da Sua bondade, da Tua graça, favor e do fato de nós estarmos inseridos naquele que é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, o Cordeiro de Deus, o Senhor, o pecado do mundo, daqueles do mundo que creem no seu nome e aceitam que precisam, que dependem de um Salvador, e nós somos parte, declaramos que somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará pela nossa vida. É o que nós pedimos, crendo que o
agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Presta atenção. Vou trazer como uma lição para você nessa noite. A Bíblia diz que toda a Escritura ela é inspirada. Nem tudo que é falado na Bíblia, às vezes o diabo fala lá na Bíblia, no livro de Jó tem o diabo falando. Então nem tudo que acontece na Bíblia é inspirado por Deus, mas tudo que foi escrito na Bíblia foi inspirado por Deus. Então quando o autor Lucas estava escrevendo essas duas histórias, ele colocou uma do lado da outra para quê? Para que eu e você pudéssemos fazer um paralelo. Diga assim, um paralelo. O que é um paralelo? É colocar uma coisa do lado da outra e comparar as duas histórias, e você vai ver em qual delas você está mais se encaixando. Porque a primeira, assim como tem duas histórias, existem duas alianças na Bíblia: a lei e a graça de Deus. Diga assim, a lei e a graça de Deus. Nós temos aqui um retrato de duas pessoas que tinham uma situação financeira parecida, os dois eram ricos. Nós tínhamos uma situação de duas pessoas que eram de Jesus, porque os dois chegaram para ele chamando ele de Senhor. E a Bíblia diz que ninguém chama ele de Senhor se não for pelo Espírito Santo, embora nem quer dizer que eles vão herdar o reino de Deus, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas se eles declararam que ele é Senhor, a Bíblia diz que eles creram nele. Crendo nele, eles foram pelo menos salvos. Só que o coração dos dois, ele estava dividido. Eles estavam diferentes do pensamento deles acerca de como que Deus trabalha, acerca de como que Deus opera no meio do seu povo. Quem aqui se considera povo de Deus, diga amém. Amém. Então você precisa entender de qual faz parte. O primeiro, ele representa a lei. O que é a lei? Jesus, o que eu farei? Você viu que ele perguntou, o que eu farei? Jesus falou para ele. Detalhe, a lei ela não foi dada esperando que alguém conseguisse obedecer ela. Deus deu a lei para que o homem chegasse ao fim de si mesmo e conseguisse entender que ele precisa de um Salvador. Então, todo mundo sobe no monte, Moisés. E o povo falou, não, nós não queremos ouvir Deus, manda que a gente obedece. Deus falou, vocês acham que vocês podem me obedecer? Então vou dar uma lei para provar. Então deu uma lei com 613 mandamentos, e é resumido em 10 mandamentos. E então aquele homem do primeiro capítulo, ele estava com o coração firme na lei. E ele falou assim, Jesus, o que eu farei para me salvar? O que eu farei para ter a vida eterna? E Jesus falou, você é da lei? Como te mostrar que consegue ser bem sucedido? Você sabe os mandamentos? Esse foi falando, da lei. Aí Jesus falou, olha, você está na lei? Então te falta alguma coisa. E Jesus disse para ele, pega o que você tem e dá aos pobres. Por que Jesus deu esse mandamento para ele? Porque o primeiro mandamento da lei é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E aquele jovem, ele já amava o dinheiro à frente de Deus. Então Jesus falou para ele assim, já que está na sua mão, já que eu posso cobrar de você, então está te faltando alguma coisa. Pega o que você tem e dá tudo aos pobres e me segue. O que ele fez? Ele saiu triste, por quê? Porque quando você está vivendo debaixo da lei, quando você depende de você mesmo, vai estar sempre faltando alguma coisa. Você pode acertar na parte financeira, mas você erra na parte do casamento. Você pode acertar, ser o melhor marido do mundo, mas às vezes com dinheiro você não é tão fiel. Às vezes você é um ótimo pai, mas às vezes não é um membro tão bom da igreja. Às vezes você é um ótimo membro da igreja. Se alguém da sua casa te pedir ajuda, você não ajuda, por quê? Porque quando nós estamos debaixo da lei, vai sempre faltar alguma coisa. Diga assim, quando eu estou pela lei, sempre falta algo. Assim, quando você terminar de fazer, o diabo vai dizer, você poderia ter feito mais. Quando você quando o problema da lei tem dois, o detalhe, quando você acerta, você vai ter um problema, justiça própria e soberba. Diga assim, soberba. É ruim, a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Se você errar, você vai ficar com medo e condenado. E a Bíblia diz que você não vai ter fé para receber a bênção de Deus. E a Bíblia diz assim, é impossível agradar a Deus. Diga assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você percebe que na hora que você acerta na lei, você se acha o bambambam e vai ter soberba, e Deus vai te rejeitar por causa da soberba. Se você falhar, você vai ficar com medo e você vai ficar sem fé. Agradar a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então sempre na lei vai faltar alguma coisa. Só que tem um outro homem chamado Zaqueu. Diga assim, Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia diz que ele queria contemplar Jesus, ele queria ver Jesus. Quem aqui gostaria de estar nos dias de Zaqueu, subir naquela árvore e ver Jesus passando, ver Jesus pessoalmente? Quem gostaria, diga amém.
E aquele homem chamado Zaqueu, ele representa a outra aliança, ele representa a graça. Diga assim, a graça. O que é a lei? A lei é, fala o que eu tenho que fazer para me salvar. Vai estar sempre te faltando alguma coisa. Fala para a pessoa do seu lado assim, se você quiser viver pela lei, sempre vai te faltar alguma coisa. Agora, continuando. Agora, se nós quisermos viver pela graça, o que vai trazer a nossa bênção é nós colocarmos os nossos olhos na obra de Jesus. A lei foca na sua obra, a graça foca na obra de Jesus. Então ali, o texto ali que diz que Zaqueu queria ver Jesus, ele está querendo dizer assim, ó, Zaqueu não olhou para si próprio, Zaqueu não chegou perguntando o que ele tinha que fazer. O que Zaqueu queria era, Jesus, eu quero te observar. A minha esperança está no Senhor. Já viu aquele salmo? De onde perguntarei, não lembro desse aqui agora. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então o salmista ele já pergunta, já profetizando o futuro, mostrando para mim, para você, de onde vem o meu e o seu socorro. E Zaqueu falou, eu quero ver Jesus. E detalhe, se ele visse Jesus, ele estava satisfeito. Se ele contemplasse Jesus, ele cria que era suficiente para ele ir embora para casa abençoado. Detalhe, todas as vezes que você tem uma confiança, uma mente focada, de que toda a sua esperança deve estar em contemplar o que Jesus fez, quando você imagina na sua mente um homem pregado numa cruz, e você olha para essa cena e você diz, dali vem a minha salvação, dali vem a minha cura, dali vem a minha prosperidade, dali vem a minha libertação, a minha provisão, tudo que eu preciso da parte de Deus, você contempla aquilo. A Bíblia diz que você está exaltando a graça de Deus. A Bíblia diz que tudo que Deus faz, Ele faz para louvor e honra da sua graça, por meio do seu Filho amado. Então, olhar para Jesus não é ser passivo, olhar para Jesus é ter fé. Olhar para Jesus não é ser uma pessoa que não tem obras. Olhar para Jesus é ser uma pessoa que vai ser transformada pelo amor dele. E depois disso as obras vão acontecer naturalmente. Aquele homem do primeiro texto que nós lemos, ele viu Jesus e falou assim, ó, o que eu tenho que fazer? É como se ele dissesse assim, Jesus, olha para mim, fala o que eu faço e fica olhando para mim. Então o Senhor me julga de acordo com a minha performance. E Jesus está dizendo, se for dessa maneira, você vai ter problema. Se for dessa maneira, você vai estar sempre faltando alguma coisa. Mas aqui eu não pedi para fazer nada. Ele disse o quê? Eu queria apenas poder contemplar Jesus. Eu queria poder focar os meus olhos na vida de Jesus, na obediência de Jesus, na fidelidade de Jesus, na preciosidade que é Jesus ali na cruz para Deus recebê-lo no meu lugar. Então a Bíblia diz que Zaqueu, ele foi impactado. Só que detalhe, Jesus chegou na vida de Zaqueu com uma representação da graça, porque Zaqueu não recebeu os mandamentos, Zaqueu recebeu Jesus. Então quando ele recebeu Jesus, o que aconteceu na vida de Zaqueu? Ele falou assim, ó, Jesus, metade dos meus bens eu dou aos pobres. Diga assim, metade dos bens ele deu aos pobres. Pastor, qual que é a diferença? Ele continua dizendo, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou retribuir quantas vezes? 4 vezes. Pastor, mas o que aconteceu com Zaqueu e o jovem rico? O jovem rico chegou cheio de confiança em si mesmo e saiu da história sem doar um centavo. O Zaqueu, Jesus não mandou nada e ele saiu, ele já começou a salvação dele, doando metade do que ele tinha para os pobres e dizendo que ia retribuir 4 vezes quem ele tinha roubado. Qual foi o ponto ali de divergência entre os dois que transformou a vida de Zaqueu, que deu metade do que tinha, e que não transformou o outro jovem rico, que não deu nem um centavo, foi embora triste sem dar um centavo? A verdade é que o primeiro, ele confiava em si mesmo para então agradar a Deus. O segundo, ele já se agradou de Deus por causa da presença de Deus e de Jesus na vida dele, e então a presença de Jesus constrangeu ele. Você vê que o Zaqueu, em momento nenhum, Jesus falou para ele assim, ó, estou te salvando, mas você vai ter que dar metade do bem aos pobres. Por quê? Porque Jesus sabia que Zaqueu não estava confiado na carne. Aquele mandamento de Jesus lá de dar tudo aos pobres, ele não é para todo mundo não. Tem gente que fica falando assim, mas esses pastores não mandam ninguém dar aos pobres. Dar tudo aos pobres. Jesus não mandou todo mundo dar tudo aos pobres. Ele mandou para aquele jovem por quê? Porque o coração dele estava confiado no dinheiro. Então toda pessoa que tem um coração confiado no dinheiro tem que dar tudo aos pobres e seguir Jesus, porque Jesus vai cuidar dele. Agora um cristão que consegue servir a Deus acima do dinheiro, ele não precisa Jesus mandar dar tudo aos pobres. Por quê? Porque naturalmente esse cristão, ele vai ser generoso, ele vai ser liberto, ele vai ser transformado. Em detalhe, não vai ser um mandamento na vida dele dar tudo aos pobres ou na metade. A presença de Jesus vai constranger ele a ser bom.
Você perceba que Zaqueu queria ver Jesus passando. E Jesus disse: eu vou jantar na sua casa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 4, que a bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Diga assim: a bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Olha o que levou Zaqueu a ter essa transformação que ele teve. Ele queria ver Jesus, já era ótimo. Se Jesus passasse e não falasse nada com ele, ele estava satisfeito, porque contemplar Jesus já era muito bom. Mas o que Jesus fez? Jesus mostrou para ele uma bondade maior. Quando ele recebeu essa demonstração de bondade, o que aconteceu? Olha lá: despreza as tuas riquezas, da sua benignidade e a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus, diga assim: a benignidade de Deus é que te leva ao arrependimento. Então aquela mudança de mente que Zaqueu teve, não sei se você sabe, mas a palavra arrependimento não é aquela tristeza que dá com porque a palavra arrependimento é mudança de mentalidade. Então a mente de Zaqueu mudou, mas foi a lei, o medo de ir para o inferno que mudou ele? Não, foi a bondade de Deus. Ele queria ver Jesus passando, e Jesus falou para ele: eu vou pousar na sua casa. Não tinha maior honra para um judeu do que ser convidado para alguém para jantar na casa dele, ou se a pessoa fosse muito importante, a própria pessoa se convidar para jantar. Então Zaqueu falou assim: nossa, eu queria que ele passasse, eu estava satisfeito, mas a bondade dele na minha vida foi tão grande, que eu fiquei constrangido. O que Zaqueu fez? Na hora que Jesus entrou para jantar, Zaqueu falou: não, eu preciso fazer alguma coisa. Jesus, olha aqui, o senhor não mandou fazer nada, o senhor não deu lei nenhuma, o senhor só falou que quer jantar, mas eu quero adiantar que metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se estou devendo alguém, eu retribuo quadruplicado. Por quê? Porque eu pude contemplar a sua bondade. Então o que nós precisamos fazer é meditar no bem que Deus tem nos feito. Por quê? Porque então dá aos pobres, ser um marido melhor, ser um filho melhor, ser um pastor, um membro da igreja melhor, vai vir naturalmente. Você vai ser levado ao arrependimento quando você contemplar a bondade de Deus. O outro jovem queria lei. Jesus falou: você quer lei? Vou te mostrar. Como que ele saiu da história? Saiu reprovado, saiu dizendo que não ia dar nada para Jesus. Por quê? Porque ele não foi levado ao arrependimento pela lei. Ninguém é levado ao arrependimento pela lei. Diga assim: ninguém é levado ao arrependimento pela lei. Pastor, como que eu sei se alguém está sendo levado pela lei? É se você fala assim: faz assim, senão você vai para o inferno. Aí a pessoa, pelo medo do inferno, ela é transformada naquele marido melhor, naquele filho melhor, naquele cidadão menos avarento. Você não vai achar um. As pessoas de Marilac, 90% delas creem que existe o inferno. E elas creem que a salvação está na mão delas. Que se elas não forem boas, elas vão para o inferno. Aí você vai ver a vida delas e você vê que elas erram do mesmo jeito. Por quê? Porque a lei não leva ninguém ao arrependimento. Agora, aquelas pessoas que vão contemplando a bondade de Deus, as pessoas que vão vendo que se fosse depender delas, elas jamais seriam salvas. Elas vão mudando por conta própria. Elas vão pensar assim: nossa, eu ia para o inferno. Jesus me salvou sem eu merecer. Jesus me livrou de um destino tão certeiro, se não fosse Ele. A minha e a sua ida para o inferno era tipo 100%. Você sabia que quem joga na Mega Sena, aquela de 6 dezenas, você tem uma chance de ganhar em 53 milhões se você jogar 6 números. A sua chance de ganhar é 1 em 53 milhões. Imagina um saco, uma piscina com 53 milhões de bolinhas. Aí se você pular de chope, enfiar a mão e pegar a bolinha certa, é ganhar na Mega Sena com 6 números. A sua chance de se salvar por conta própria é mais difícil do que essa. A Bíblia diz: isto é impossível aos homens. Por quê? Porque Deus não deu a lei para o homem se salvar. Deus deu a lei para que o homem visse que não consegue se salvar, e então ele pudesse clamar por um Salvador, que é o que Zaqueu fez. E detalhe: Jesus disse na casa de Zaqueu, quando ele entrou, ele disse: Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. E detalhe: Jesus não disse que houve salvação porque ele deu coisa aos pobres. Não foi isso que trouxe a salvação dele. Foi o fato dele ter sido salvo que fez com que ele desse as coisas para os pobres. Olha lá, Jesus dizendo no versículo 9: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus não falou assim: porque você deu aos pobres, agora então você é salvo. Jesus está dizendo assim: eu posso perceber, porque então ele deu aos pobres. E detalhe: não foi uma salvação superficial, não. Foi uma salvação profunda, foi uma salvação de alguém que teve um alto entendimento. Então, trazendo aqui para nós caminharmos para o final, tem o primeiro, que confia em si mesmo, e tem o segundo, que confia na bondade de Jesus.
Tem o primeiro que pergunta o que eu farei, e tem o segundo que diz, eu só quero ver Jesus, só quero contemplar Jesus. O primeiro diz, já tenho guardado tudo isso, e o segundo já diz, Jesus, eu vou a partir de agora fazer, porque o Senhor já me salvou. Você tem que decidir de qual dos dois você faz parte. Você não pode ficar em cima do muro pensando que você é um pouco da lei e um pouco da graça. Jesus disse que quem é da lei é frio. Quem é a pedra? A lei foi escrita na pedra e a pedra é fria. Quem é da graça é quente, pelo fogo e pelo poder do Espírito Santo. Jesus disse, se você for frio ou morno, tudo bem, mas é melhor que você seja frio. Agora, ser morno, a Bíblia diz que Jesus vai vomitar. Jesus diga assim, Jesus vai vomitar. O que a palavra vomitar significa? Quer dizer que ele vai rejeitar. Por que Jesus disse assim, oxalá que fosse frio ou quente? Porque ele sabe, se você tentar viver pela lei, uma hora ou outra você vai ver que você não se salva. Quando você acertar, você vai ver que você fica soberbo. Quando você falhar, você vê que você fica condenado. Então quando você coloca os olhos em Jesus, você tem esperança. Por quê? Porque você sabe que não tem a ver com você. Não tem a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Tem a ver com a obra dele na cruz. Não tem a ver com você ser ou não ser um melhor marido, um filho, um membro, ofertante, dizimista. Tem a ver com Jesus ter vivido uma vida que você jamais conseguiria viver. Ele forneceu a sua justiça, você colocou o seu pecado sobre ele na cruz, e agora você pode dizer, por causa da obediência de Jesus, eu sou salvo. E detalhe, quando você põe os olhos nele e fala assim, nossa, eu sou salvo pela bondade dele, o que acontece? Essa bondade dele te leva ao arrependimento. E por causa de que porque você já foi salvo, você fica querendo dar as coisas aos pobres. Porque você já contemplou a bondade dele, você fica querendo ser o melhor marido. Porque você contemplou que você iria para o inferno, mas por um imenso ato de amor você não vai. Você fala, não, já que ele me amou dessa tal maneira, ele me perdoou 1 milhão. Por que custa eu perdoar o meu amigo que me deve 10? Então, uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, por quê? Porque ela não consegue entender o quanto ela foi perdoada. Porque se você contemplar o tanto que Deus te perdoou, alguém que te magoou, você vai dizer, isso é fichinho, isso é pouco, isso não é nada, eu preciso entender que tudo que fizerem contra mim, eu não posso guardar mágoa, porque se Deus escolhesse guardar mágoa, eu estaria em maus lençóis. Como ele escolheu não guardar, assim como foi feito misericórdia para comigo, eu farei misericórdia para com todos os que cruzaram o meu caminho. Não quer dizer que você vai levar a pessoa para dentro da sua casa, não quer dizer que você vai dar ele uma vaga de emprego no seu trabalho, não. Você vai ficar com o coração liberado. Por quê? Porque alguém que entendeu o quanto foi perdoado, jamais vai ter dificuldade de perdoar. Alguém que entende o quanto que Jesus foi generoso com ele, jamais na hora de ofertar e final vai ser avarento. Por quê? Porque o que transforma o seu coração não é a sua decisão de acertar. O que transforma o seu coração é você fazer como Zaqueu. É você falar assim, eu quero ver Jesus. Eu quero olhar para Jesus. Eu quero focar e deixar a minha atenção na obra dele. Porque quando você contempla ele, a mudança é só questão de tempo. A mudança é só uma questão de tempo. E detalhe, ela não precisa acontecer para você ser salvo. Porque você é salvo no dia que você entra na graça. Mas para você desfrutar de tudo que ela oferece, Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Quem aqui gostaria de crescer na graça e no conhecimento de Deus? Diga amém. Diga assim, amém. Glória a Deus. Então que você possa desejar conhecer Jesus. Pastor, e a minha transformação não é importante? Se você conhecer Jesus, a transformação vai acontecer. Pastor, mas eu não preciso me esforçar para ser mais generoso. Se for para ser generoso, pensando em repreender o devorador, é melhor você ficar focado em Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. O que a igreja ensina? Como o povo não tem alegria em dar, ele fala, se você não der, o devorador vai te pegar. Se você fizer, você vai ganhar um carro. E a pessoa até oferta, mas não oferta por amor. Ela oferta. Ela precisa, ela acredita e precisa, glória a Deus, precisa receber alguma coisa por causa da sua própria justiça. Deus não te chamou para viver pela sua própria justiça. Deus te chamou para viver pela justiça dele. Ele te chamou para olhar para Jesus e ser transformado por ele. Você vê que Zaqueu foi transformado. Pastor, mas eu não creio que a graça vai me transformar. Olha aí, Zaqueu, quem mandou ele ofertar? Ele ofertou porque ele viu a bondade de Deus. Então peça a Deus essa noite para tirar as escamas dos seus olhos. Para quê? Para que você possa ver a bondade dele. Para que você possa ter uma revelação do tanto que você foi perdoado. Para que você possa ter uma revelação do tanto que você foi amado. E eu duvido, se você tiver a revelação, você vai conseguir chegar diante do pecado e falar assim, vou pecar, né? Porque eu já sou salvo. Não, você vai dizer, como eu vou cuspir em Jesus? Como eu vou desonrar um Jesus desse? Você vai ficar com temor. Se você ficasse pela lei, você ia ficar com medo. Se
você ficar pela graça, você vai ter temor. Diga assim: uma coisa é o temor, outra coisa é o medo. Pastor, qual que é a diferença? O medo é porque você está com medo de sofrer a consequência. O temor é porque você respeita muito aquela pessoa. Deus não te chamou para ter medo, Deus te chamou para ter temor. O que é temor? Um Deus que é tão bom, um Deus que quando eu estava no pó, Ele me levantou. Eu não tenho medo dele, porque Ele disse: quando eu era inimigo, Ele me deu Jesus, agora que eu sou filho, o que Ele não vai me dar? Você vai ter temor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que nessa noite, se tem na nossa mente algum vestígio da lei, algum vestígio de dizer assim: eu vou fazer para me salvar, vou fazer para ter a vida eterna, vou fazer para que Deus me aceite, você possa tirar do seu coração, você possa dizer: eu vou fazer, mas porque Jesus já me aceitou. Eu vou fazer, porque eu sei que Ele foi bom demais, agora eu tenho temor de Deus. Por que você está, irmã, você ia para a igreja com as roupas antigas, agora você está indo com as roupas diferentes? O que aconteceu? Você está com medo de Deus? Não, eu estou sentindo temor. Fulano, antes você brigava, você batia, você brigava com os outros, você está com medo de Deus só porque você está indo na igreja? Medo não, eu estou agora com temor. Fulano, antes você não era dizimista, você não era ofertante, o que aconteceu? Agora você está indo para a igreja, você está com medo do devorador? De maneira nenhuma, eu sou dizimista, sou ofertante, porque agora eu tenho temor de Deus. Quem está entendendo a diferença entre medo e temor, diga amém. Deus só te chamou para viver pelo temor. Se você não temer a Deus, a Bíblia diz: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Já está no Antigo Testamento. Não é o princípio da sabedoria, é o medo de Deus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E vem o quê? O temor. Quem está entendendo, diga amém. Então fica de pé no seu lugar.